Mais famoso de todos os tempos. Com certeza você já ouviu falar em Jack, o Estripador. Ele matou mulheres em Londres 135 anos atrás. Mas você sabia que ele pode ter fugido da Inglaterra e vindo para o Brasil? Mais precisamente aqui para São Paulo? Gotino, não estou acreditando que vocês vão falar sobre esse assunto. Exatamente. Eu vou repetir a informação para você. Para o que você está fazendo e assista comigo aqui no nosso Balanço Geral. O assassino em série mais famoso de todos os tempos no Brasil. Com certeza você já ouviu falar em Jack o Estripador, ou em filme, no cinema, em livro. Ele matou pelo menos 6 mulheres em Londres, 135 anos atrás. E ele cortava os corpos de uma maneira tão precisa que muitos acreditavam que se tratava de um médico legista. Mas você sabia que ele pode ter fugido da Inglaterra e vindo para o Brasil, mais precisamente aqui em São Paulo, entre a Estação da Luz e Paranapiacaba, no ABC Paulista? E o Balanço Geral descobriu onde estaria o suposto túmulo dele. Nós fomos atrás dessa história. Será que a Londres brasileira esconde os restos mortais do maior assassino da história? Coutinho, o que levou vocês a fazerem uma reportagem sobre o assunto? Um historiador que diz o seguinte: Jack, o Estripador, cometia crimes na Inglaterra. No momento em que ingleses saem com direção ao Brasil, os crimes cessam lá e começam aqui, nos mesmos moldes, da mesma maneira. Lorena Coutinho entra no caso e preparou uma reportagem especial na chuvosa Paranapiacaba. Balança. Anos depois, um assassino que ninguém conseguiu identificar. 31 de agosto de 1888. O primeiro assassinato de uma prostituta deixa o mundo perplexo. Na sequência, outras mortes. Todas do mesmo jeito. Mulheres que vendiam os corpos mortas. Algumas tiveram até órgãos retirados. Quem era aquele assassino que atraía sempre prostitutas? O pobre distrito de Whitechapel, no leste de Londres, nunca mais foi o mesmo. Começava então uma longa caçada ao assassino. Dezenas de investigadores passaram dias e noites em busca de Jack, o Estripador, como ficou conhecido o mais famoso serial killer da Inglaterra. Depois que uma carta enviada à polícia por alguém assinava como o assassino. O mistério em torno dos crimes e da identidade do assassino movimentou durante anos revistas, passeios, livros, exposições e filmes. Testemunhas revelaram que Jack tinha na faixa dos 30 anos e problemas no braço e no joelho. Pelo menos 6 vítimas foram relacionadas a ele. Esperto e rápido, Jack se aproveitava da falta de estrutura da polícia, que não tinha acesso às amostras das vítimas, nem testes de DNA. Mulheres vulneráveis que sempre eram abordadas por um assassino ardiloso, de boa conversa, que conseguia tudo o que queria e depois as matava, com frieza e conhecimento. Pela maneira como Jack retalhou as vítimas, a polícia sempre acreditou que o serial killer entendia muito bem de anatomia humana. Ele usava facas afiadas e tinha destreza nas mãos. Jack sempre deixava as vítimas deitadas, mutiladas e expostas nas ruas de Whitechapel. Mais de 300 suspeitos foram investigados, pelo menos 80 presos. E 135 anos depois, ninguém sabe quem foi Jack, o Estripador? A tataraneta de um policial britânico afirma ter descoberto a verdadeira identidade de Jack, o Estripador. Em um livro que será publicado no próximo mês, Sarah Bex Borton diz que o assassino foi um cigarreiro chamado Ian Iams, que sofria de epilepsia e alcoolismo. Ele estava na longa lista da polícia, mas nunca foi de fato investigado. O Balanço Geral vem até Paranapiacaba, cidade de Santo André, em busca de respostas.
A informação que se tem, né, uma lenda urbana, é de que Jack, o estripador, ele teria vindo para a região, uma vila ferroviária, conhecida também como uma vila inglesa, construída pelos ingleses, para se esconder. E teria, inclusive, cometido alguns crimes e, coincidentemente, lá fora, em Londres, aqueles crimes brutais cometidos por ele pararam de acontecer, misteriosamente. A informação que se tem é que ele veio para cá e o descanso final dele seria aqui. Nós estamos no cemitério de Paranapiacaba e tem alguns túmulos aqui que nós vamos mostrar para vocês do século XIX. Muito tempo, bem antigos. E a pergunta que não quer calar: será que algum desses túmulos seria mesmo de Jack, o estripador? E quem vai falar pra gente, a gente vai andar aqui para entender, é o pesquisador Jairo. Ele que pesquisa justamente lendas urbanas aqui na vila. Será que ele tá aqui? A lenda urbana que se conta é que quando a Scotland Yard, que é a polícia, né, inglesa, foi se aproximando dele, se aproximando cada vez mais, quase fechando o cerco, né? Dizem que ele ficou sabendo que os ingleses estavam construindo uma ferrovia na América do Sul. Então ele teria, supostamente, conta a lenda, supostamente teria pegado um navio em Londres, um vapor em Londres, né? E chegou até o Brasil, desembarcou no Porto de Santos. E no Porto de Santos pegou uma locomotiva, pegou um trem e desembarcou aqui em Paranapiacaba. A lenda que se conta, a história que se reproduz aqui é que ele teria passado o seu resto da vida tranquilo, vivendo aqui sem ser incomodado, né? Então por isso que existe essa possibilidade dele estar enterrado aqui nesse cemitério. A gente vai andar aqui pelo cemitério, você me leva até esses túmulos que são mais antigos. Aqui são os mais recentes. Lá em cima, o Jairo estava me falando que tem os mais antigos. Repito, do século XIX. Vamos lá? Uma vila cercada de mistérios, lendas urbanas. Uma das variações da lenda é que o Jack seria um médico, né? E que chegou aqui na vila e trabalhou como médico mesmo. Os crimes em Londres eram feitos de forma cirúrgica, né? Então as vítimas eram abertas de forma cirúrgica. A polícia acredita que era uma pessoa que estava acostumada a fazer isso, né? Que tinha conhecimento de realizar cirurgias, etc. E tal. Há quem diga que Jack teria saído de Londres para não ser pego pela polícia britânica e teria se escondido entre os moradores da vila. Lá estaria o corpo dele, enterrado em um dos túmulos. Seria isso possível? Entre tantos túmulos, aqui em Paranapiacaba, será que Jack Estripador assim ficou conhecido? Ele que chegou a enviar uma carta, né, dizendo: sou o assassino. Isso lá em Londres. Será que ele estaria enterrado aqui? A gente está... É pra cá? Tem alguns que são mais antigos. Dentre os túmulos do século XIX, um chama a atenção. Ele está destruído pelo tempo ou por pessoas atrás de respostas? Você vê que ele foi até danificado, olha. Que tem algumas partes da construção foram destruídas. Também se levanta a hipótese do Jack, ou seja, dos restos mortais de Jack, deles estarem aqui. E não tem só esse, tem mais um aqui atrás da gente. Jairo, mostra pra gente. Construções do fim do século XIX, começo do século XX, que estão aí registrando, né, o tempo, né, a passagem do tempo. Você vê que ele até, a arquitetura dele, né, é diferente dos outros. Exatamente.
Aqui tinha todo um cuidado, né? A ferrovia cuidava bastante aqui dos seus funcionários e quando existia algum tipo de acidente, enfim, eles davam, né, todo o suporte. Inclusive o cemitério foi construído justamente para, né, apoiar as famílias, né, que moravam aqui, que ajudaram a construir a ferrovia. Essa é uma das possibilidades. Então a gente percebe que a arquitetura do próprio túmulo é diferente, né? Ou seja, realmente do século XIX, né? São antigos, esses são os mais antigos. Isso, essa parte aqui do cemitério é onde se tem os primeiros túmulos, né? Eram dos operários. E há essa hipótese, tá? Assim como ele poderia ser um médico aqui em Paranapiacaba, ele poderia estar entre os operários. Teria vindo para cá, né, assim como outros ingleses, participado da construção, estaria ali entre as pessoas, passando despercebido. E esse aqui é o último. Vamos mostrá-lo? 2 de dezembro de 1918. Mais uma possibilidade. A gente fica na dúvida. Não há certeza de nada, mas a certeza que a gente tem é que muitas pessoas aqui sentiram e sentem até hoje medo. Inclusive, assim, de chegar tão perto. E a pergunta que eu finalizo. Vem cá, Jairo. Será que foi esse aqui o descanso final de Jack? Vamos continuar investigando, né? O papel do pesquisador é esse. A gente continua indo atrás de documentos, relatos de moradores antigos, ex-ferroviários. A gente vai em bibliotecas, lê jornais antigos e a nossa investigação está aí, né? Estamos ainda em busca do destino final do Jack. Pode ser aqui, pode estar em outro lugar. Enfim, nunca saberemos. Ou talvez saberemos. Vamos continuar investigando. Tá aí, Renato Lombardi, você acredita que Jack pode ter vindo para o Brasil? Claro que acredito. Os crimes param lá e começam aqui. Se o médico monstro na época do nazismo foi encontrado aqui no Embu, enterrado no Embu, por que eu não acreditaria? Joseph Mengele foi encontrado enterrado no Embu. O mundo procurava, achando que ele estava em vários lugares do mundo, ele estava aqui. Vamos lá. Em São Paulo. Tá aí, uma reportagem interessante para você, direto da chuvosa Paranapiacaba. Essa reportagem foi feita hoje. Lá choveu e choveu legal nesta terça-feira.